Olá a todos, estamos aqui para mais uma conversa de Feng Shui integrativo, desta vez com Luís Martins Simões, e que nos vem falar sobre o tema de viver em unidade. É isso, Luís? Olá, boa noite, Luís, bem-vindo. Olá, Alexandre, obrigado por esta oportunidade. Sim, eu hoje escolhi falar de unidade, viver em unidade. Uhum. E para quem nos está a ouvir, entretanto, ainda estamos mesmo no início, mas as pessoas vão chegando. Queres traduzir por miúdos o que é para ti o viver em unidade? Porquê é que nos traz este tema ou porquê? Esse é que vai ser o objeto de toda a conversa. Agora, porquê? Porque a maior parte das pessoas vive numa luta permanente na sua vida. Não sei se é a maior parte das pessoas, mas grande número de pessoas vive uma luta permanente na sua vida pela ausência da vivência dessa unidade. A maior parte das pessoas, muitas pessoas vivem omitindo alguma coisa da sua vida ou escondendo alguma coisa da sua vida, consciente ou não conscientemente, que faz que o medo que essa parte da sua vida apareça transforma a vida delas numa luta permanente. Uhum. E em vez de viverem, como vou falar aqui, em unidade, dentro delas e na própria sociedade, vivem separadas. Separadas de si próprias e separadas dos outros. Ok, pronto, essa era a questão que eu ia perguntar, porque é a unidade de estar em conjunto com os outros, mas não, é também de si próprio. No fundo, o estar em unidade poderá ser o ser completo, o ser todo, ou não, porque tu tocaste aí num ponto também que as pessoas escondem de si próprias uma parte de si. Portanto, a pergunta, não sei se entendeste a pergunta. Entendi. Relativamente a mim próprio, a mim como pessoa, é de facto ser completo, ser íntegro. Uhum. Relativamente aos outros, é tomar consciência dos momentos em que eu estou constantemente a criar separação. Exemplo. Bom, relativamente a mim, eu já vou falar disso, nós todos, pessoas, nós vivemos com uma parte de nós gostamos bastante, uma parte de nós não gostamos tanto. Nós não gostamos dela porque fomos educados a não gostar dela. Uma criança, ao princípio, ela vive na maior, completa, íntegra, com tudo o que é. Só que pouco a pouco, na nossa educação e na nossa sociedade, e os nossos pais e tudo o que está à nossa volta, começa-nos a mostrar que há uma parte de nós que é penalizável, que não é tão bonita, que não é tão agradável. Não é agradável à família, não é agradável ao clã, não é agradável à sociedade, enfim. E então a pessoa começa a olhar para essa parte de si de que os outros não gostam de uma maneira diferente. E neste mundo em que vivemos em dualidade, porque nós vivemos num mundo de dualidade, temos sol e lua, temos noite e dia, temos alto e baixo, temos escuro e temos claro, nós vivemos sem dúvida nenhuma num planeta de dualidade. E um planeta de dualidade que precisa de viver essa dualidade, mas vivê-la una, ou seja, sem desagregar uma parte de nós. E o que nós fazemos constantemente, nós, não sei se toda a gente, mas muita gente, é polarizar essa dualidade e, portanto, querer deixar aparecer uma parte, porque ela é aquela com que nós brilhamos, e não deixar aparecer outra parte, porque é aquela com que nós aprendemos a achar. É uma percepção, e é sempre uma percepção, que não brilhamos com ela e que não somos tão gostados e por isso procuramos evitá-la. Esta é relativamente a mim. E por isso, a primeira coisa que é preciso, que nós precisamos tomar consciência como pessoas relativamente a nós, é perceber quando é que nós estamos a polarizar essa dualidade, em vez de viver essa dualidade em unidade. E viver em unidade é vivê-la una, ou seja, como tu disseste, completa. Porque ela é um todo. Ela não tem uma parte que pode desagregar. Quando eu desagrego uma parte de mim, eu tenho uma grande probabilidade de ficar doente. Sim, porque falando, por exemplo, na terminologia da luz e da sombra, que todos nós temos, para ser mais fácil entender, há uma grande tendência, e mais ou menos todos nós, quando generalizamos, de nos orientarmos para a luz e esquecer ou até fugir da sombra, por nos dar mais trabalho, ou seja, ou que não, ou tem consequências. E então, é esta a questão. E é aí que aparecem, quando tu não vives a sombra,
que podem surgir depois outros sinais, nomeadamente desequilíbrios a nível físico, emocional e seja o que for. Claro. E, como tu dizes no Feng Shui, quanto mais luz, mais sombra. Claramente. E, portanto, o facto de lhe chamarmos, na nossa vida, quando olhamos para nós, sombra, já é um rótulo que se arranjou, que tem de se arranjar um rótulo, para mostrar que é uma parte que não brilha tanto, que não é tão luminosa, que nós aprendemos a não gostar dela. Sim. E então começamos a separar-nos de uma parte de nós. E, portanto, nós vivemos divididos, separados, polarizados e, tanto, não completos. Prontinhos para apanhar um problema qualquer. Porquê? Porque tudo o que é omisso neste planeta e universo só tem uma vocação, que é ser revelado. E por isso, esta guerra contra este lado que nós queremos omitir ou esconder, ou seja o que for, é inglória. Vamos sempre perder. Porque a única vocação daquilo que está escondido é ser revelado. Nesta vida, ou na próxima, ou na seguinte. Por nós ou por descendentes nossos. Mas, ao mesmo tempo, vivemos nesta vida, que é uma vida de polaridade, porque estamos acampados na matéria e que tem polaridade, e também não funciona. Agora, de repente, não há luz nem sombra, vamos decidir que isto é tudo um mesclado. Isso não existe. Nós precisamos de ver os dois lados. Precisamos de ver os dois lados. Precisamos de reconhecer que há um com que aprendemos a lidar bem e outro com que aprendemos a lidar mal. Nós não lidamos bem com ele, mas não é por isso que ele representa o mal dentro de nós. Não é uma parte que representa o mal e a outra da luz representa o bem. No entanto, muita gente entende que essa representa o mal. O que é que se faz com o mal? Quando eu não sei lidar com ele, eu escondo. Quando eu escondo, estou sempre cheio de medo, numa luta permanente, para não deixar que isso que eu escondi se note. E sou o único a não perceber que os outros já começaram a perceber que se nota. E portanto, começa logo pela decisão de que isto é um lado mau meu, que é o lado do mal, e depois pela decisão, que é a segunda decisão, que é não posso deixar que isto seja visto para ser gostado, para ser amado, para ser querido, e nessa altura estou numa luta permanente para que não se veja. E claro que vai-se sempre ver. Agora, além de termos essa necessidade de viver a unidade connosco próprios, e portanto já dentro de nós, e repito, nós nascemos vivendo lindamente com essas duas partes e não lhe damos qualquer conotação, nem fazemos qualquer distinção, aprendemos e começa-se a notar, sobretudo na aprendizagem, a partir dos 3 anos, e até aos 6, 7 ainda vai, mas a partir dos 6, 7 é mesmo bombástico. Nós sabemos lidar bem com ela, mas somos ensinados a lidar mal com essa segunda parte. Mas além disso, como eu estava a dizer, de viver a unidade dentro de mim, depois há outro tema. Já vimos que eu, relativamente impróprio, estou sempre em luta comigo para ver que não se note, que não seja revelada aquela parte. Mas depois há outra coisa. Estou sempre a criar separação dentro de mim, não é? Exato. Exato. Isso está muito bem dito. Eu ando a criar separação dentro de mim. Ok. Yeah. Mas depois há outro nível. Depois há outro nível que é com os outros. Que é com os outros. Em que eu quero ser o vencedor, ou eu quero ser o melhor. E repara, mais uma vez, há uma dualidade entre aqui o vencedor e o vencido. Entre o melhor e o pior. E repara que as palavras, elas próprias, que são percepções, são sempre percepções, já têm a sua conotação. É um peso forte. Um peso muito forte. O vencedor e o vencido. Então, se eu fui educado na dualidade e a polarizar a dualidade, eu nunca quero fazer parte dos vencidos. Eu quero ser parte dos vencedores. Eu nunca quero fazer parte dos piores. Eu quero sempre fazer parte dos melhores. Ou seja, há sempre aqui uma comparação subjacente, há sempre uma competição com outros e, por isso, uma separação desses outros. Porque eu, quando me comparo, quero me considerar vencedor relativamente aos perdedores. E é uma linguagem muito, muito fustigada na nossa sociedade. Usa-se isto muito. E os ingleses usam muito. You're a loser, you're a winner. E então temos de fazer parte dos winners, dos vencedores, e não dos losers, dos perdedores.
Só que o mais interessante no meio disto tudo é que, além desta conotação vencedores e melhores, há uma ou outra que está subjacente, que é, eu ser um vencedor, isto produz-me um prazer enorme. Eu ser dos melhores produz-me um prazer enorme. Eu ser um vencido ou ser dos piores produz-me uma dor profunda. Dor e prazer esses que também são percepções. São só percepções. Eu aprendi-as. Eu não tinha nada de... Quando era criança, quando eu fazia uma corrida, estava nas tintas ser primeiro, segundo ou último. Mas pouco a pouco nós instigamos nos miúdos essa necessidade, essa dualidade e essa separação, e os miúdos começam a criar essa separação. É muito giro porque esta separação, que é uma separação que a criança vive relativamente aos outros e relativamente a si própria, há crianças que se sentem de tal maneira desvalorizadas quando são perdedoras na escola, que algumas delas, é caso raro, mas há, contraem insuficiência renal. A insuficiência renal tem que ver com relacionamentos. E, portanto, é uma coisa que se encontra normalmente em adultos ou em pessoas que já estão em relacionamento. Como é que uma criança de 7, 8, 10 anos, que não está em processo relacional, que não está sequer desperta para a puberdade, tem uma insuficiência renal? E as pessoas perguntam, mas aquela tem uma insuficiência renal? Uma criança não tem nenhum relacionamento. Pois não. É que a desvalorização que ela sente nessa separação, pertencendo ao grupo daqueles que nunca conseguem, pode criar, de facto, uma insuficiência renal. E, mais uma vez, o que é que se passa? É o corpo a revelar aquilo que eu, sem querer, escondi. E essa insuficiência renal que a criança tem, claro que é para a família inteira, é para o clã inteiro, não é só para ela. E, portanto, é tudo um clã que vem aprender a viver sem ser nesta luta permanente para ser o melhor, para ser o campeão, para ser o vencedor. E, portanto, para aprender a não viver só aquela percepção de prazer, mas viver também aquela que é uma percepção apenas, porque não tem que ser dor. Porquê é que eu tenho que ter dor? Porque perdi. Porquê é que eu tenho que ter dor? Porque não sou o melhor. Sim, quando fazemos uma corrida, o saldo é sempre positivo, porque o negativo era não ter feito a corrida, por exemplo. Claro. Mas se nós nos propusermos a fazer a corrida, só por participar já é um prazer. Depois, o resto já tem a ver com a nossa educação que nos levou a que houvesse vencedores e vencidos, não é? Vencedores e vencidos, e como tu disseste, mais uma vez, separação, já não dentro de mim, mas relativamente aos outros. Claro. Agora repara, coisa E na curiosa. separação, deixa-me só por aqui, na separação também depende do ponto de vista. Eu estava-me a lembrar dos animais, por exemplo, o leão que na selva corre atrás da gazela. Se nós estivermos do lado do leão, nós torcemos para que ele possa apanhar a gazela, e se ele não apanhar a gazela é um fraco porque não consegue correr tanto como a gazela. E, portanto, Ou não pode estar a comer às crias. E é um vencido porque não consegue arranjar comida. Mas se estivermos do lado da gazela, que com aquela gazela é fantástica porque conseguiu fintar os leões todos. Não é? E, portanto, é muito giro, que o mesmo fenómeno pode ter duas interpretações opostas dependendo do ponto de vista que nós estamos com que nós estamos a olhar. É muito interessante também isso. E essa interpretação que nós fazemos é uma interpretação de separação, também ela, também foi ensinada. E agora, o importante é eu tomar consciência de quando eu estou a querer essa separação. Agora, mas há aqui uma coisa que é essencial, que é o seguinte. Eu sou vencedor, ou eu sou o melhor, ou eu vivo o prazer na minha vida. Como diria Rudyard Kipling, o vencedor, o melhor e o prazer são impostores. Porque a única vocação do vencedor é passar a ser vencido. A única vocação do melhor é passar a ser dos piores. E a única vocação do prazer é transformar-se em dor. Se eu venci a corrida, imagina o que me assalta como sentimento de separação, se agora que eu venci esta no mês de, sei lá, de janeiro, em fevereiro tenho outra, como é que eu posso não vencer? E, portanto, eu já estou no paradigma do possível perdedor, do vencido. Ou sou dos melhores, como é que eu agora mantenho um dos melhores? E, portanto, eu já estou no paradigma e no medo profundo de ser dos piores. Ou, se eu tenho uma vida que é baseada em prazer, como é que eu faço para que este prazer não vire dor? E eles todos viram sempre o oposto. Porque qualquer lado luz
tem uma vocação que é um dia virar sombra. E por isso o vencedor vai virar vencido, mais cedo ou mais tarde, o melhor vai virar pior, mais cedo ou mais tarde, e o prazer vai virar dor. Ou seja, esta necessidade que nós temos de viver nesta separação, ainda por cima, mais uma vez, tal como quando é reflexivo, quando é connosco próprios, é absurda e não tem nenhuma solução, porque eu vou sempre acabar por cair nos vencidos, nos piores e na dor. Ou seja, tudo aquilo que eu quis me omitir de viver anda sempre ali atrás de mim para eu viver. Ou seja, vai enchendo a mochila com peso, não é? Vou enchendo a mochila com peso. Já aprendi ou melhor, ensinaram, e eu deixei, a viver a polarização da dualidade, e agora, relativamente aos outros, eu criei essa separação, criei essa dualidade, e eu não quero nunca cair no grupo daqueles que... E, portanto, estou mais uma vez a viver a polarização dessa dualidade, em vez de viver em unidade. Ou seja, nas escolas, por exemplo, repara nas escolas. O que é que se ensina? Nas escolas, nas universidades, competição. Nas religiões, o que é que se ensina? Comparação. Nos mídias e nos governos, o que é que há? Mentira. Tudo isto cria o quê? Separação. Tudo isto cria o quê? Separação. Competição, comparação, mentira. O que é que precisaria de haver? Cooperação. Então, mesmo relativamente aos outros, se eu vivesse em cooperação, já teria mais facilidade para perceber que ser vencedor ou vencido é igual ao litro. Porque eu vou sempre, mesmo que eu seja vencedor, eu vou sempre acabar por ser vencido. Se eu for dos melhores, vou sempre acabar por ser dos piores. Então, este processo é inglório e nem sequer é inteligente. Uhum. A única coisa que eu preciso viver é a unidade com os outros. E já vamos ver o que é que isso quer dizer. Pronto, era isso que eu te ia perguntar. Então, o que fazer? Porque, no fundo, eu estava aqui. Então, agora vamos andar todos de mãos dadas, vamos criar unidade entre todos, mas eu também não estou, porque eu vejo muita gente a fazer isso um bocadinho por receita, mas são pessoas que depois não vivem a própria unidade dentro delas. Juntam-se em grupos, andam todos a fazer rituais, anda tudo de mãos dadas. Usando agora o termo um bocadinho brincalhão, é tudo muito shanty-shanty, mas eu não vejo, muitas vezes não vejo mudanças nesta situação na vida das pessoas. E então, o que fazer? O que é esta questão? Primeiro, tomar consciência que é importante a unidade e não a polarização, e, portanto, o ser inteiro e viver os dois lados dentro de mim, para poder depois também não criar separação com os outros. E agora, como é que nós lá chegamos ou o que fazer? Já agora, sim. Não é tanto não criar separação com os outros, porque nós estamos mesmo muito, muito formatados neste processo, é a capacidade de me auto-observar quando eu estou a cair em separação. E é mais isso do que me arredar da separação. Porque é muito difícil arredar-me da separação. Sim. Eu preciso tomar consciência quando eu estou a cair nela. Tomar consciência quando eu estou a cair na separação. Tomar consciência quando eu estou a cair nela. Mas agora há uma coisa, antes de responder à tua pergunta. Mas há também separação que pode ser útil, não é? Que tem uma função. E eu já lá vou. Ok. Que eu não chamo essa separação, chamo-lhe tomar distância. E eu já lá vou. Temos essas coisas para tratar. Nós não temos tudo para tratar. Deixa-me só dizer uma coisa antes. Sim, senhor. É que, quando eu estou nesta luta permanente de polarização da minha dualidade interior e da dualidade relativamente aos outros e não viver em unidade com os outros, eu estou a criar uma vibração interna dentro de mim de baixíssima qualidade. Pronto, e como estou a criar uma vibração de baixíssima qualidade, eu estou mesmo a pôr-me a jeito para sintomas do foro físico, do foro emocional e do foro mental. E todas as pessoas que têm sintomas, por exemplo, mentais, do foro do sistema nervoso central, são pessoas que viveram e exacerbaram a separação durante toda a sua vida. São pessoas que nunca souberam viver na unidade. Viveram a separação o tempo todo. Agora, esta vibração, claro que, não sendo boa para a saúde, não é muito inteligente viver esta polarização dentro de mim, a polarização relativamente aos grupos dos outros, porque vou ser sempre apanhada e ela vai ser sempre revelada, como ainda por cima me cria uma má vibração interior, de funcionamento interior, que ainda por cima me põe a jeito para
problemas de ordem física e emocional. Ou Porque é mental. uma vibração pesada, é uma vibração. Olha, de escassez, por exemplo, o exemplo que me surge agora, porque a pessoa às vezes, mas não estás a dizer que uns têm uma vibração boa, outro tem vibração boa. Não, é o nível da vibração em que exatamente na mesma circunstância um pode estar numa vibração de abundância e que desfruta das mais pequeninas coisas e está em fluxo, e o outro, exatamente com as mesmas coisas, está numa vibração de escassez e diz não aproveita nada, nada lhe serve. Entra tudo em esforço. É. Agora, repara, dentro deste processo, e já vou às tuas duas perguntas, dentro deste processo, o que é que fazem as pessoas em sociedade? Porque vivem em separação, criam códigos de ética ou de moral, que é a mesma coisa. Ética vem do grego, moral vem do latim, mas elas querem dizer a mesma coisa. E só que as pessoas dizem ética e moral, mas elas são a mesma coisa, têm origens de línguas diferentes. É uma repetição. E o engraçado é que criam códigos de ética para dizer-se o que se pode e o que não se pode fazer, o que se deve e o que não se deve fazer, quem é que está errado, quem é que está certo. Ou seja, nunca mais saímos da dualidade e da polarização dessa dualidade. Com estes códigos de ética é que ainda vamos exacerbar mais este processo de comparação e de separação. A ética nunca uniu, sempre separou. Os valores nunca uniram, sempre separaram. Porque há uns que seguem as regras e outros não seguem as regras. Esse dia para uma outra conversa, porque eu gosto muito de falar disso, mas hoje não é disso que eu venho falar. Mas já agora, deixa-me pôr um parênteses. Quem gostar de te ouvir falar, tu tens uns cursos onde falas bastante sobre isto e vais falar sobre este tema na próxima Feira Alternativa em Lisboa, certo? Vou, na sexta-feira, dia 8 de setembro, no auditório da Feira Alternativa de Lisboa, às 18 horas. Portanto, para quem estiver interessado especificamente por este tema, tu vais apresentar E este... aí vou explicar porque é que os valores e a ética separam e não unem. Okay. Todas as guerras foram baseadas em valores e em ética. Fantástico. Todas, até hoje. Okay. E por isso, repara, aquilo que estamos a ver seria muito mais interessante eu viver em unidade. Por exemplo, a malta quer a paz no mundo. Mas eu, para ter a paz no mundo, preciso primeiro viver em paz comigo. E, portanto, com esse lado a que chamamos sombra, se eu viver em paz com ele, eu já sou um exemplo de paz dentro deste mundo. Só basta eu estar em paz comigo e com o meu lado sombra, que eu já sou um exemplo de paz. Mas não, o que é que a malta vai fazer? A malta vai fazer luta contra a guerra, a luta pela paz. Repara como isto é um nonsense, isto não faz sentido nenhum. Luta um exército que acabar com a guerra, mas que ainda provoca mais guerra, não é? É que ainda por cima é absurdo. Luta-se pela paz. Como é que é possível? Só mostra que as pessoas não só estão na vivência da separação, não têm consciência, porque não usam a sua autoobservação para perceber que estão na vivência da separação, arranjam códigos de ética e de outras coisas, e de valores e não sei quantos, para ver se distinguem e acampam cada vez mais dentro da separação e nunca mais de lá saem. Então, perguntavas tu, então, e já vimos que a sociedade e as escolas e tudo isto exacerbam esta competição, esta falta de cooperação. Uma das coisas que seria interessante, por exemplo, em economia, ensinar seria uma economia baseada em cooperação e não uma economia baseada em competição. E é engraçado porque nem sequer as nossas universidades, nem aquelas onde eu andei no estrangeiro, estão perto de perceber o que isto é. Agora, a tua pergunta sobre o que é que se faz para viver a unidade e, sobretudo, também aquela que tu fizeste mas há uma separação que interessa, right? Bom, primeira coisa. Para eu viver em unidade, e agora não estou a falar só de mim, comigo, estou a falar com os outros. Em ligação com tudo. Eu preciso de perceber que nada neste universo, e neste universo digo na grandiosidade que nos envolve com os milhares e milhões e bilhões de galáxias, não há nada que não faça parte de um todo. Se pegássemos, por exemplo, numa imagem do universo inteiro, impossível de ter, mas imagina que temos uma parede enorme de um ginásio qualquer gigante, com uma fotografia gigante, se fosse possível, do universo, de uma quantidade de bilhões de galáxias. Se tu desenhasses lá um homem, ou seja, um corpo humano, não precisa ser um homem, um corpo humano, com cabeça, tronco e membros, cada um de nós é uma parte daquela personagem hiper gigantesca. Nem uma célula somos. Somos muito menos que uma célula. Nós somos um impulso subatómico. Nós somos um efeito de uma onda ou de uma vibração. Só que
esse conjunto todo, ele é representado por cada um de nós, e quando cada um de nós faz alguma coisa, quando eu mexo o meu mindinho, isto afeta todo o meu corpo. E, portanto, não só o macrocosmos afeta o microcosmos, como o microcosmos afeta o macrocosmos. Quer dizer o quê? Que na origem somos todos um. E se na origem somos todos um, então tu és eu sou tu. Então, o vencedor sou eu e o vencido também sou eu. E, portanto, não és tu o vencedor e eu o vencido. Ambos somos o mesmo. Se ambos somos o mesmo, se eu sou tu e tu és eu, a um nível total, ou seja, eu sou a estrela e a estrela sou eu. Eu sou o sol e o sol sou eu. Eu sou o universo olhando para si próprio. Então, nessa altura, se começamos a tomar consciência de que somos todos parte de um todo e que cada um de nós é um fractal desse todo e que representa o todo, então, espera, não faz sentido nenhum eu fazer mal a mim próprio. Não faz sentido nenhum eu fazer mal a mim próprio. Então, a primeira coisa que temos de fazer não é parar de viver a separação, porque é muito difícil, está muito encostada. É tomarmos consciência, como eu te estava a dizer há pouco, de quando criamos separação e tomar consciência de quando recusamos ver no outro eu próprio. Reparem, eu gosto muito desta imagem e vou falar desta imagem também na Feira Alternativa. Eu falo nos meus cursos. Se tudo tem a ver com a minha identidade. Se eu decidir que sou português, vou estar em perfeita, permanente comparação com todos os que não são portugueses. Se houver jogos de bola, se houver bandeiras, se houver não sei quantos, eu sei em comparação constante. Se eu decidir que sou portuense, vou estar constantemente em guerra ou em potencial guerra com os de Lisboa, de Coimbra ou de não sei o que mais. Se eu disser que sou do bairro X, vou estar constantemente em guerra, em separação com todos os dos outros bairros. Se eu disser que sou europeu, vou estar em... Se eu disser que sou humano, vou estar constantemente, como se vê constantemente aqui, em guerra com os extraterrestres, que nos vão invadir e que nos vão fazer mal. Dixit Hollywood, no seu pior. Porque ainda por cima, os relatos que há conhecidos de extraterrestres foram sempre amistosos, foram sempre bons, foram sempre agradáveis. Então, a única maneira que eu tenho de não criar separação é naquilo que eu decido que sou. Eu sou uma entidade cósmica que decidiu encarnar neste planeta, mas eu sou uma entidade cósmica. E dentro de uma entidade cósmica, eu sou tudo o que existe. Eu sou o Sol, eu sou o Universo, eu sou a galáxia, mas eu sou também aquela pessoa que está ali comigo. Eu sou também aquela pessoa que está ali comigo. Então, eu, tal como eu sou o universo olhando para si próprio, cada pessoa com quem eu estou devolve-me uma parte de mim. Então, eu sou tu e tu és eu. Então, é muito difícil, como eu dizia há pouco, banirmos a separação da nossa vida. Só que é muito fácil tomarmos consciência e apanharmos-nos a não ser entidades cósmicas, mas a ser bairrista deste bairro, a ser cidadão deste país ou a ser, sei lá, cidadão daquela cidade. Então, o interessante é, eu, por exemplo, faço esse exercício constantemente, quando Portugal joga contra outra nação, eu não percebo porque é que ele está por Portugal. Claro que quem me estiver a ouvir vai dizer, este gajo é maluco, este gajo não é patriota, temos de o matar. Mas has de reparar que as pessoas que dizem isso são pessoas que não têm nenhuma consciência de que vivem em total dualidade, mas numa dualidade polarizadíssima. Porquê que? Porque a outra pessoa, sei lá, é espanhola, há de ser menos do que eu. Não faz sentido. Mas repara, as escolas exacerbam isto e vão até mentir sobre a história passada, porque é tudo uma omissão e tudo uma quantidade de mentiras, para que nós fiquemos muito patriotas contra os outros, que são os invasores e são os potenciais agressores. Então, todo este processo é um processo de autoobservação de quando eu me sinto e me capto a perder a capacidade de autoobservação de que estou eu a criar separação. Ok. Somos apanhados na curva, distraímos e todos os dias estamos a criar separação, porque somos envolvidos por esta vibração que nos cria separação. E, portanto, o que há a fazer? Tomar consciência
para evitar essa separação. Portanto, tomar consciência que Essa somos... tomada de consciência é mesmo uma ativa auto-observação. É o observar-me a criar separação. Eu faço isto quando há jogos. Eu gosto de ver alguns jogos, mas os próprios jornalistas põem-se aos berros pela equipa do país deles, ou pela equipa de que eles fazem parte, são clubistas, e aquilo deixou de ser jornalismo e deixou de ser uma reportagem. Passou a ser uma espécie de uma separação e de uma polarização por uma contra a outra. O que é, no meu entender, péssimo jornalismo, péssima reportagem. Porque, afinal de contas, só está a criar separação. Os governos fazem igual e, portanto, toda a gente faz igual. Então não vamos aqui a tirar a pedra esta malta toda que faz igual. Vamos é nós tomar consciência de quando caímos nesse processo de separação. É que esse processo de separação, mais uma vez, como vimos, ele cria-nos uma vibração muito baixa e essa separação, pondo-nos a nós nos vencedores ou nos ganhadores, ou seja o que for, acabamos sempre a ir para os outros. E, portanto, é um absurdo. Agora, a outra questão que tu trouxeste, que é, mas às vezes a separação é positiva. A que é que te referias? Referia-me que não é porque agora tomamos consciência que precisamos de estar em unidade que agora somos todos iguais. Não, nós vivemos na matéria, encarnamos em corpos diferentes uns dos outros, com características diferentes, nascemos em países diferentes e, portanto, é natural que haja uma identidade com a qual tu te sentes mais alinhado e haja outras entidades com as quais tu até tens alguma repulsa porque sentes que tem uma maneira de estar, uma vibração não só diferente da tua, como até pode ser prejudicial. Um bocadinho como o nosso corpo, que temos um sistema imunitário para nos podermos proteger de agentes invasores. Por exemplo, também na sociedade, nós sentimos empatia por determinadas pessoas com determinadas maneiras, ou melhor, com determinadas maneiras de estarem, e sentimos até alguma repulsa ou alguma falta de identificação com outras maneiras de estar. E o identificar estas diferenças, eu penso que nos ajuda a guiar, ou não, ou estou aqui a dizer um disparate, porque parece um bocadinho contrário daquilo que temos estado aqui a falar. Não é nada contrário e acrescenta valor. Repara, tu falaste do corpo humano. O corpo humano é um exemplo fantástico de um organismo inteligentíssimo que trabalha sozinho e que trabalha tudo em cooperação. Tudo é cooperação no corpo humano. Só que, como tu acabaste de dizer, há uma célula que pertence ao coração, há uma que pertence ao baço e há outra que pertence ao intestino. Elas trabalham todas para o mesmo. Como? Elas trabalham todas para o mesmo. Trabalham todas para o mesmo, mas elas são de locais diferentes. Exato. E se uma célula do intestino, vamos imaginar agora um conto de fadas, resolve sair de lá e ir trabalhar para o coração vai repeli-la. Uhum. Porquê? Porque cada um no seu sítio, porque cada um tem a sua função. Era aqui que eu queria chegar. Right. Então, e é por isso que a cooperação do corpo humano permite retirar células que não precisem de lá estar. Dentro de um processo de unidade total. Porquê? Porque eu preciso... o problema é que eu preciso de reconhecer... Vou dar um exemplo. Há tal político de quem eu não gosto nada. E há tal jornalista, por exemplo, de quem eu não gosto nada. Só para dar exemplos de pessoas que a gente vê muito nas televisões. Só para dar um exemplo simples. Se eu, olhando para esse político ou para esse jornalista, não for capaz de o aceitar como ser humano e como alguém que tem uma função, pode ser diferente da minha, eu estarei a criar separação. Exato, porque parece que estamos aqui a falar dos políticos e a falar dos jornalistas, parece que estamos a criar separação. Mas acabaste de dizer a coisa, eu vou aceitá-lo enquanto ser... Que tem a sua função. Aquele jornalista tem a função de um vírus. Aquele político tem a função de uma bactéria. O outro tem a função, sei lá, de um cogumelo. Como é que se diz um cogumelo? De um fungo. Bom. E há bactérias altamente benéficas, não é? Nós sabemos. Nós temos muito mais desses 3 bichos, que nem são bichos, do que órgãos ou do que células. E, portanto, sem eles não estaríamos vivos, aliás. Sem eles era impossível estarmos vivos. E por isso, eles têm a sua função. Eles precisam estar no seu sítio certo. Então,
o que eu preciso de fazer, quando eu olho para esse jornalista ou para esse político, o exemplo que eu dei, simplista, Sim. é reconhecer: epá, eu não gosto nada da maneira de fazer desta pessoa. Eu não me revejo nada disto e não quero estar perto dela. Não quero estar perto dessa pessoa. Tal como a célula do intestino não quer estar perto da do coração. Eu não quero estar perto. Só que, porque sou a entidade cósmica, reconheço e aceito que ela terá a sua função e que por isso não me pertence a mim cancelá-la, ou seja, anulá-la e fazê-la desaparecer. Isso não me pertence. Isso seria criar separação. Pertence-me a mim desligar a televisão, mas não me pertence a mim ir lá puxá-la e tirá-la do trabalho dela. Exatamente, exatamente. É uma boa analogia. E por isso, aqui o interessante, o nosso sistema imunitário funciona exatamente assim. O nosso sistema imunitário diz que não àquilo de que não gosta e aceita tudo o que é. Uhum. Ele não destrói, ele manda embora. Nós, na nossa sociedade, o que precisamos de fazer é reconhecer que não gosto daquele, não gosto daquele e não quero perto de mim. Eu não quero aquela pessoa perto de mim. Ou seja, eu quero distância daquela pessoa porque eu sou coração e não quero que há pessoas do intestino grosso. Uhum. Na minha função, no meu caminho, eu não vejo interesse em estar junto a estas pessoas. E esse direito assiste-me. Claro. Só que eu não vou criar separação decidindo que essas pessoas precisam desaparecer do universo. Então, esta nuance entre reconhecer aquilo de que eu gosto e fica perto de mim, reconhecer aquilo de que eu não gosto e esta coisa essa da qual preciso de distância, mas ao mesmo tempo aceitar todos, porque dar espaço, mas num processo de aceitação. Aí eu estou a viver a minha vida dentro desta dualidade ou desta multiplicidade na unidade. Porque ainda por cima, eu não sei qual é a função que tem aquele jornalista ou que tem aquele governante, aquele político, e eles lá terão a sua vida, o seu karma, a sua carga genética, a sua carga energética, a sua carga subatómica e uma função onde ter. Eu não quero é tê-los perto de mim. Só que eu preciso de os aceitar como sendo membros de outros grupos que fazem parte do mesmo ser humano, que é aquele gigantesco que abarca todas as bilhões de galáxias que nós temos. E por isso, este processo, que é um processo cheio de nuances, quando eu vivo e assinalo a distância e digo eu não quero isto perto de mim, a minha vibração sobe. A minha vibração interna sobe. Mas também quando eu digo eu aceito esta pessoa porque ela tem uma função e não a cancelo, não a anulo, a minha vibração também sobe. Então eu não estou a viver em separação, nem estou a polarizar a dualidade ou a multiplicidade, eu estou a viver em unidade. Em unidade entre mim e mim e em unidade com os outros. Todos somos parte da mesma coisa. Não temos é de estar todos juntos. Aquela malta que anda sempre aos abraços a toda a gente, Woodstock, final dos anos 60, peace and love, sempre aos abraços, não faz sentido nenhum. Porque há pessoas a quem não me apetece dar um abraço. E não tenho que dar um abraço. Não vou maltratá-la. Deixo-a seguir o seu caminho. Mas não quero um abraço daquela pessoa. Esta nuance, e por isso é que eu quis hoje falar disto, esta nuance grande, esta distância e desta aceitação do outro e, portanto, não criar separação, permitem viver uma vibração altíssima neste planeta. E repara, porque o outro sou eu e eu sou o outro, eu aceito. Eu não o quero é perto de mim. Aqueles que eu não quero perto de mim. Claro. O que é que eu vivo? Em paz. Comigo e em paz com os outros. Então, tudo está nesta nuance. Primeiro, não polarizar a dualidade nem a multiplicidade e depois não cancelar ninguém, não anular ninguém, porque todos eles têm a sua função e todos fazem parte de um grande mecanismo que é muito maior do que nós. Ok. Obrigado, Luís. Olha, entretanto, falamos contigo e o tempo voa, já passaram praticamente quase 40 minutos. Ai, já? Já. Eu vou só... Temos aqui várias pessoas a assistir e a ouvir-nos e, portanto, eu queria dizer que se calhar ainda temos mais 2 minutos para o Luís poder tirar alguma dúvida, alguma questão que tenham. Algumas pessoas já se manifestaram, mas apenas a felicitar-nos e a cumprimentar. Eu não vejo aqui ainda nenhuma pergunta ou nenhuma questão. De qualquer forma, este vídeo fica gravado no Feng Shui Integrativo by Alexandre Gama. Fica também no meu site, alexandregama.com. Tenho lá sempre gravados os vídeos, portanto é fácil da pessoa depois recuperá-lo e poder ver outras vezes.
Também, quando vemos o vídeo no Facebook, podemos deixar comentários e depois ou eu ou o Luís também podemos responder mais tarde, se não for ainda hoje. Deixa-me só dizer uma coisa ainda. Sim, claro. No fim de semana de 15, 16 e 17 de setembro, portanto, sexta à noite, sábado e domingo, 15, 16 e 17, eu vou dar um curso que se chama Criar Outra Vida, na zona de Lisboa, e se as pessoas estiverem interessadas, aqueles que não me conhecem, em ver como é que eu trabalho, é uma ótima ideia para ver como é que eu trabalho. 15, 16 e 17 de setembro, portanto, é o fim de semana do meio de setembro, é a zona da Rábida, mais ou menos, não é? Em Azeitão. Em Azeitão, muito bem. Portanto, é muito perto de Lisboa e a pessoa pode consultar as informações sobre os teus cursos no teu site, que é luismartinsimões.com, certo? luismartinsimões.com, exatamente. Eu vou escrever aqui para ficar também registado. Luís, não sei se queres adiantar mais alguma coisa, aproveitar para falar. Eu ainda estou aqui a escrever o teu site. Já agora passa a publicidade, e é uma coisa que eu faço ao longo do ano inteiro que se chama a Escola da Espiritualidade da Matéria, que dura 9 fins de semana num ano. 9 fins de semana, portanto, é um em outubro, ou tem novembro, ou tem dezembro, é um por mês, que começa no fim de semana 13, 14 e 15 de outubro. Sexta-feira à noite e depois 14 e 15, em outubro. Muito bem. Mais ou menos um mês depois deste Criar Outra Vida. Tens um Criar Outra Vida agora a meio de setembro. Tens outro Criar Outra Vida na zona do norte de Lausanne no final de setembro. O último fim de semana de setembro, que é 29, 30 e 1 de outubro. E depois começas com a Escola da Espiritualidade na Matéria, que é um curso, no fundo, letivo, que começa em outubro e termina depois em junho. Exatamente. Está tudo no luismartinsimões.com. Exato. E temos aqui o Pedro de Vieira da Silva, que está na Lausanne, a dizer, não, no final de setembro é na Lausanne. Exatamente, Pedro. É na Lausanne, exatamente. O Pedro Vieira da Silva é quem está a organizar aquilo, exatamente. Pronto. E a Casa da Paz, temos a Margarida também a dizer que é no final. Exato. E eu sabia que o Pedro estava aí a observar, estava aí a ver. Sim, senhor. Pronto. Então, não nos esquecemos de nada. Tem também aqui a Sancha a dizer altamente recomendável. Quem tiver dúvidas, não hesite, que a mim mudou a minha vida. Obrigado, Sancha, pelo teu comentário também. É sempre uma mais-valia. Podemos ouvir quem já esteve nos cursos. Temos aqui várias pessoas. De qualquer forma, eu penso que não há aqui nenhuma questão para tirar nenhuma dúvida. E, portanto, olha, Luís, resta-me agradecer-te a tua disponibilidade, estes 42 minutos e meio que tivemos aqui à conversa. Agradecer também a quem nos tem estado a ouvir e a quem ainda vai ouvir também. É sempre bom podermos chegar mais longe com toda esta informação e poder partilhar. E, mais uma vez, quem quiser saber sobre os trabalhos do Luís e os cursos do Luís, é procurar no site www.luismartinsimões.com e onde encontrar toda a informação necessária. Obrigado a todos, mais uma vez obrigado a ti também, Luís, e até outra oportunidade. Obrigado.